Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O governo federal lançou hoje o Plano Safra, que vai financiar boa parte do que vai ser produzido pelo agronegócio do país. Serão mais de 364 bilhões de reais em créditos que vão ajudar a produção agropecuária do Brasil até junho do ano que vem. O governo federal anunciou o Plano Safra em 2 etapas. Na primeira, para grandes e médios produtores, serão destinados 364 bilhões de reais. Outra parcela de 77 bilhões de reais vai para a agricultura familiar. Qual é a importância desse dinheiro público para a agropecuária brasileira? Em que condições esse dinheiro é oferecido? Como os agricultores e pecuaristas usam essa verba? Nós vamos abordar essas e outras questões no 15 Minutos de hoje com Ivan Vedequim. Ele é consultor em agronegócio e ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Bem-vindo ao nosso podcast, Ivan. É muito prazer estar aqui com vocês nos 15 minutos. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Mark Souza. Mark, o valor do Plano Safra para o agronegócio não chegou aos 400 bilhões de reais que o ministro da Agricultura tinha prometido, mas é bem mais do que o plano anterior, né? Oi, Celso. Obrigado pelo convite. Olá, Ivan. Sim, Celso, esses 364 bilhões de reais representam um crescimento de 27% na comparação com o Plano Safra anterior. Ivan, esse valor atende às necessidades do setor, que prevê colher uma super safra de grãos? É super importante esse Plano Safra, porque ele dá o delineamento, ele dá a orientação, a estrutura para o mercado funcionar. Tem uma parte importante do financiamento da agricultura que vem desse crédito rural direcionado pelo governo, mas tem uma parte de recursos próprios dos produtores, de crédito fornecido pelos agentes do agronegócio, indústrias, distribuidores de insumo, que completam a necessidade de capital de giro. Então, esses 364 bilhões para a agricultura empresarial, como se diz, e mais 71,6 bilhões de crédito para a agricultura comercial, dá um volume expressivo de mais de 435 bilhões de crédito total, um crescimento aí de praticamente 28% em relação aos 340 bilhões da safra anterior. É um grande esforço do governo e o plano foi muito bem recebido pela agricultura e pelo agronegócio brasileiro. Ivan, além do valor oferecido, é importante saber em que condições esse dinheiro deverá ser pago no futuro. As taxas de juros permitem que os produtores usem esse dinheiro com a tranquilidade de saber que depois poderão pagar o empréstimo? Certamente, eu vi um programa seu recente falando de inadimplência, e a inadimplência no crédito rural é baixíssima, Celso, porque os produtores vêm ampliando a sua tecnologia, os preços de mercado têm favorecido. Então, com essa baixa inadimplência, o retorno desse crédito é super importante. Então, as taxas de juro para a agricultura familiar estão entre 3% e 5%, favorecendo aí as condições de sustentabilidade, a mecanização, e no caso dos médios produtores, a taxa foi mantida em 8% e para os demais produtores, para os grandes produtores, em 12%. Uma parte desse crédito é subsidiado pelo governo, que paga a diferença dos custos de aplicação dos bancos, especialmente nesse crédito para a agricultura familiar, do Pronaf e para os médios produtores, que o programa chama Pronamp. Então, esse crédito é super importante para esses pequenos e médios produtores continuarem na sua atividade. E o ponto importante é que, ao longo do tempo, em diferentes governos, de diferentes posições políticas ou ideológicas, o crédito para a agricultura familiar tem crescido. Há 20 anos atrás ele era 2,5 bilhões de reais. Agora o plano é de 71 bilhões, para mostrar a prioridade no atendimento desses pequenos produtores no Brasil. Ivan, o setor tem apresentado bons resultados e os grandes produtores recebem em dólar, moeda forte. Mesmo assim, precisam do dinheiro do Plano Safra para movimentar a sua produção. Isso também ocorre em outros grandes países
países produtores, como os Estados Unidos ou a Argentina? Olha, nos Estados Unidos tem toda uma política, um financiamento, e a taxa média de juros pago pelos agricultores americanos é em torno de 5,5%. Então, lá o mercado financia. Aqui é da nossa tradição, porque com taxas de juros muito altas no Brasil, o setor bancário não financiaria a agricultura. Então, desde o Plano Real, lá em 94, quase 30 anos atrás, o crédito tem crescido na agricultura em condições saudáveis, e especialmente o crédito para investimento. O investimento é o que transforma a realidade. Pela tecnologia, você aumenta a produtividade. Então, nos últimos 40 anos, a produtividade da agricultura brasileira cresceu 3% ao ano. A da agricultura americana, 1,2% ao ano. A da indústria brasileira está estagnada. Então, esse crédito, especialmente o de investimento, é o indutor da tecnologia. E agora nós temos agricultura de precisão, com drones, com máquinas cada vez mais controladas por satélite. Essa é a realidade que transformou a agricultura brasileira numa das mais competitivas do mundo. No mercado financeiro existem as letras de crédito do agronegócio, os certificados recebíveis agrícolas e outros títulos aí à disposição dos investidores. Os produtores têm procurado mais esse tipo de recurso, até para depender menos do dinheiro público? Olha, a sua pergunta é super interessante. Há 20 anos atrás eu era o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura com o ministro Roberto Rodrigues, e nós lançamos em 2004 a Lei dos Títulos do Agronegócio, criando a LCA, o CRA, o CDCA e essa sopa de letras de títulos, reforçada em 2021 com a lei dos FIAGROS, que são os fundos de investimento. Isso criou uma indústria poderosa de financiamento para os agricultores e para os agentes do agronegócio como um todo. Nós já estamos perto de um saldo dos títulos do agronegócio de 500 bilhões de reais, ou seja, 100 bilhões de dólares, enquanto o crédito rural oficial tem um saldo de 570 bi. Então, essa indústria tem sido favorecida e, obviamente, esses títulos, junto com o crédito rural oficial, permitem essa expansão da agricultura brasileira. Oi, Ivan, a gente pode apontar que o Plano Safra é importante em que etapa da produção agrícola? Investimento em novas máquinas e tecnologias ou armazenamento, distribuição? Ele é importante, de um lado, no fornecimento do capital de giro, que é o crédito para o agricultor comprar semente, fertilizantes, defensivos agrícolas, e o crédito para investimento. Uma das carências do Brasil é a questão de armazenagem. E nesse Plano de Safra foi dado uma ênfase de um programa chamado PCA, que é um programa de construção de armazéns. A partir do momento que você constrói mais armazéns, os produtores têm aí uma maior qualidade da sua comercialização, que todos colhem numa mesma época e a tendência é de queda de preço, então esses produtos têm que ser estocados. O governo usa aí a força desse financiamento para induzir uma produção agrícola mais sustentável. Há condições mais favoráveis para quem produz com menos impacto ambiental? Esse foi um dos pontos. Tem um programa chamado ABC+, que agora foi denominado de Renova Agro, que estabelece até um rebate, um desconto na taxa de juros dos agricultores médios e grandes, que pode chegar a uma diminuição de 1 ponto percentual nessa taxa de juros. E no programa para agricultura familiar, essa taxa de juros pode cair para 3% ao ano se o produtor trabalhar com base na sustentabilidade, na produção, por exemplo, de produtos orgânicos. Então, tem aí um foco importante na sustentabilidade, porque, inclusive, nós precisamos melhorar a imagem externa da agricultura e no Brasil, mostrando que o Brasil tem uma produção agrícola de qualidade, saudável e sustentável, com defesa aí do meio ambiente. Houve um aumento de 81% no volume de recursos para a construção de armazéns, Ivan. A questão do armazenamento ainda é um dos gargalos na produção agrícola do Brasil? Olha, o armazenamento e a infraestrutura são os maiores gargalos do Brasil.
o deslocamento da produção, rodovias, temos muita carência de ferrovias, melhoramos a situação portuária e um dos pontos críticos dessa infraestrutura é a questão de armazenagem. Nesse sentido, as cooperativas têm um papel importante nesse investimento, elas estão sempre expandindo a sua capacidade de armazenagem, as agroindústrias, e esse programa permite a armazenagem pelo produtor na propriedade rural ou perto dela, ou grupos de produtores. Então, esse é um programa que tem que durar aí pelo menos mais 20 anos para o Brasil gradativamente reduzindo o seu déficit de armazenagem, porque a nossa produção está predestinada a crescer, porque ela é baseada em tecnologia e eficiência dos produtores e ganhos de produtividade. Ivan, em relação à agricultura familiar, além de destinar um volume maior de recursos, o Plano Safra reduziu a taxa de juros. Isso dá mais segurança aos pequenos produtores que se dedicam mais à produção de alimentos? Certamente dá mais segurança, o capital fica mais barato, e alguns pontos que analistas especializados na agricultura familiar é que nós precisamos simplificar um pouco o crédito rural, porque nós temos um manual de crédito rural do Banco Central que tem mais de 400 páginas, porque é um crédito todo controlado, que envolve subvenção pública. Então, nós precisamos simplificar o crédito. Quando alguém pega um crédito de 50 mil reais do banco para comprar um automóvel, esse crédito o produtor nem precisa ir no banco. No caso do crédito rural, é uma contratação mais complicada por essa interferência aí dos órgãos de regulação do governo. Para a agricultura familiar, o plano prevê também condições ainda melhores de juros para a produção de alimentos saudáveis, especialmente os orgânicos. Isso é uma maneira de atuar também na área da saúde, através da produção agrícola? Exatamente. Então, além desse crédito mais barato para a produção da agricultura familiar como um todo, esse incentivo à produção de orgânicos, o programa para a agricultura familiar traz de volta um programa Mais Alimentos, coisa de 6 bilhões de reais, que vai para os mercados locais, para as merendas locais. Então, esse programa procura fazer essa ponte entre a produção da agricultura familiar e os mercados locais. A valorização dos mercados locais, do consumo local, é uma tendência que veio no mundo todo, especialmente depois da pandemia. No anúncio do Plano Safra, o presidente Lula falou em uma nova abordagem da questão fundiária, que é uma grande preocupação do setor agropecuário, especialmente entre os grandes produtores. Essa fala sinaliza uma tentativa de aproximação política com o agronegócio? Se foi isso, você acredita que pode funcionar? Olha, a questão da reforma agrária, nós já temos milhões de hectares de reforma agrária no Brasil, e dentro do processo agrícola de hoje, nesses últimos 20 anos, não adianta mais apenas você distribuir a terra. Você tem que dar um pacote de tecnologia, de informação. Então, é uma reforma agrária para aproximar o agricultor do mercado. Então, é uma política que cai bem ao gosto do presidente da República, da sua visão social, mas nós precisamos trazer essa reforma dentro dessa integração casada com essas diversas linhas de programas para a agricultura familiar. Do ponto de vista político, o que o Brasil está construindo e precisa construir cada vez mais é uma ponte entre o governo, a agricultura e o agronegócio para a construção do futuro, para ampliar o acesso do Brasil a novos mercados, seja lá fora, no exterior, através de uma imagem melhor do Brasil, negociação com a nossa clientela, que hoje está muito nos países asiáticos. O Brasil, 20 anos atrás, exportava para país rico. Hoje o Brasil exporta mais para países de renda média, da Ásia, do Oriente Médio. Então, tem esse lado social da agricultura. Por isso que eu digo, desse casamento entre governo, agricultura e o agronegócio, em benefício da sociedade mundial e dos brasileiros aqui no nosso país. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação, as informações do consultor em agronegócio e ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Ivan Wedekind. Muito obrigado, Ivan. Olha, Celso, foi um prazer. Eu agradeço também a presença do repórter da Record TV, Mark Souza. Obrigado, Mark. Celso, eu agradeço mais uma vez o convite e até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.